Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, cultuando ao Senhor, podendo compartilhar da palavra de Deus. E o objeto do nosso estudo hoje vai ser a seção 1 do capítulo 16 da nossa confissão. Se alguém puder colocar aqui no telão, eu agradeço. Vamos orar para dar início ao estudo e depois a gente começa com o nosso texto. Senhor Deus Santo e Poderoso, obrigado, meu Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos por este dia, Senhor, em que o Senhor nos direciona, meu Pai, a deixarmos as coisas do dia a dia, Senhor, esquecermos, Senhor, dos problemas e dos afazeres cotidianos, Senhor, e levantarmos os nossos olhos a Ti, Senhor. O nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que fez todas as coisas para a sua glória, Senhor, e continua direcionando, Senhor, todos os acontecimentos para esse fim. Ajuda-nos, Senhor, a vermos acima de nós mesmos, Senhor, acima da nossa realidade, Senhor. Que a cada domingo, Senhor, diante de Ti, no Teu culto, que nós possamos olhar para a eternidade, Senhor, e transcender, Senhor, essa realidade passageira, essa realidade muitas vezes dura, Senhor, mas que sabemos que há algo muito melhor preparado para aqueles que Te amam, Senhor. Continua, Senhor, fazendo a Tua obra em nós, Senhor, nos santificando, purificando, Senhor, o nosso coração, Senhor, para que um dia, Senhor, estejamos livres, Senhor, desses pecados, cultuando a Ti, Senhor, no grande e verdadeiro dia do Senhor por toda a eternidade, meu Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu disse, o objeto do nosso estudo hoje é a seção 1 do capítulo 16 da nossa confissão, que fala sobre as boas obras. E esse capítulo é muito interessante, porque às vezes isso é uma coisa que fica um pouco relegada, parece até que uma doutrina um pouco esquecida, mas ela é consequência ou causa de muita coisa que nós temos como das mais relevantes, das mais basilares da nossa fé. E eu espero conseguir que a gente chegue a algumas conclusões nesse sentido. A seção 1 ela tem o seguinte texto: boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem autoridade dela, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com os irmãos é Deuteronômio 4, 2, que ele já começa, a gente vai ver que desde o início, desde quando a lei estava sendo entregue, Deus estava sempre apontando para esse caminho. Eu vou ler o 1 também. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Então a gente vê que esse é um dos princípios basilares ali da entrega da lei no Antigo Testamento, e a gente vê que boa parte do Novo Testamento é justamente tratando sobre isso. Jesus lidando com adições e com subtrações da palavra de Deus, sempre a pretexto de boa consciência ou ensino de homens, ensino dos líderes religiosos da época, e isso também permeia muitas vezes a nossa vida, dependendo do nosso contexto. E devemos dar graças a Deus quando a gente consegue emergir dessa realidade e conseguir ver a palavra de Deus, ter a nossa consciência cativa só a palavra de Deus. Eu gostaria que alguém lesse, por favor, 1 Samuel 15, 22.
Esse é um texto muito interessante que a confissão cita, porque se a gente vê todo o contexto dessa passagem, até de todo o livro, né, quando Saul é chamado para ser rei, e ele é dado orientações muito específicas nessa empreitada. Deus fala, vai lá, você vai sair vitorioso contra os exércitos inimigos, mas você não vai simplesmente fazer uma campanha militar para proteger Israel, para conquistar alguma batalha. Você vai exercer o meu juízo. Você vai ser verdugo de Deus contra esse povo. E você vai eliminá-los eles completamente. Você não vai trazer nenhum despojo. Todo despojo vai ficar lá. E não é bem isso que acontece. Saul ali no meio da empolgação da vitória e sem querer cortar o clímax daquele momento, muitos soldados empolgados com o despojo, resolve levar de volta para Israel um sem número de animais para fazer sacrifícios supostamente agradáveis a Deus. E ali é o começo da derrocada do reinado de Saul. E a gente vai vendo que isso é uma constante na Escritura de diversas formas. Queria pedir que os irmãos abrissem Colossenses 2, por favor. Que o texto separou alguns textos, mas eu vou ler o completo, que eu acho interessante. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, de dia de festas ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e o culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, com culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Como eu disse no início, essa doutrina ela é muito importante, porque ela, em regra, ela distingue o cristianismo de todas as outras religiões, se isso for bem entendido, e ela faz com que nós sejamos vistos de forma muito diferente pelas outras pessoas. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui no aspecto ainda introdutório, vocês já perceberam qual é o ponto que a gente chega em que o mundo para de olhar para a religião como uma coisa positiva e a partir dali começa uma abominação, quase que uma algeriza quando você chega a esse ponto. Se você perceber, você ouve as pessoas falando, chega, você é religioso, tem alguma religião? Sim, que bom, religião é ótima, né, para nos dar confiança, para a gente ter alguma coisa além para acreditar. E aí você vai e faz coisas boas, porque você tem esse princípio no seu coração, isso é ótimo. O mundo louva. Qual é o momento ali, aquela vírgula que quando você chega as pessoas olham para você de um lado errado, e olham para você de uma maneira diferente, e a religião que até há 5 minutos atrás era ótima e te guiava a boas obras se torna uma coisa abominável ao mundo. Começa quando você diz o seguinte: eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu deixo de fazer isso porque o Deus que eu sirvo não permite que eu faça isso. O olhar da pessoa para você muda na hora. E aí já vem aquele olhar de desconfiança e opa, peraí, esse negócio não está indo muito bem. Quando você chega e fala
Ninguém pode fazer isso porque o meu Deus não permite. E se ele fizer, ele vai ser julgado. Em última instância, será jogado no lago de fogo, junto com o diabo e seus anjos. Acabou. Acabou. O que antes era muito positivo se tornou em profunda inimizade, ódio, rancor, desprezo. Porque é isso que o homem carnal odeia. Alguém dizendo o que você deve fazer, ou te dando um roteiro para dizer como você deve fazer para que isso seja louvado, para que isso seja bom. Isso, num primeiro aspecto, pode parecer que tem muito mais a ver com a doutrina da lei de Deus, dos mandamentos em geral, realmente tem, mas as boas obras elas estão intrinsecamente ligadas a isso. Até porque, além de ninguém gostar de ser reprovado nas suas obras, todos gostam de ser louvados em suas obras. E talvez a segunda coisa que o mundo mais odeie é não só você dizer que ela fez alguma coisa errada, ou que ela faz coisa que ela não pode fazer, mas quando a pessoa enche o peito e diz, nossa, olha o que eu fiz, que maravilhoso. Aí você olha para ela e fala assim, isso não vale de nada. Se você acha que você está conquistando alguma coisa, você está botando alguma pedrinha no murinho, isso vai te levar a algum tipo de dívida de Deus, isso vai garantir alguma coisa, alguma situação melhor na vida por vir, isso não vale nada. Isso também é odiado pelas pessoas. Então, essa doutrina das boas obras, ela nos leva a uma reflexão profunda do que significa se submeter a Deus, adorar a Deus, entender a nossa posição diante de Deus, entender o papel de Deus como legislador e o nosso papel como súditos, a entender a forma com que a gente deve lidar no mundo com as coisas, nossas próprias fraquezas e a nossa verdadeira incapacidade de fazer qualquer coisa que seja agradável a Deus, se não for Deus mesmo gerando essas coisas no nosso coração. Então, e isso vai se expressar em todas as coisas. Você vê uma coisa que é muito comum, que é muito bem estabelecido aqui na nossa igreja, graças a Deus, que é o princípio regulador do culto, o que a gente pode e não pode fazer do culto. Pode não parecer, mas isso está diretamente ligado a isso. Por que a gente só faz no culto que Deus ordena? Porque essas são as boas obras. Essas são as obras que Deus recebe. Se você for ver, a gente pode voltar a isso no final. O próximo passo aqui vai ser a gente estabelecer as características, o que torna uma obra uma boa obra. A gente vai ver que isso é exatamente o que torna um culto aceitável, o que torna um culto agradável, o que torna um culto verdadeiro, que apraz o coração de Deus, como a gente ouviu hoje na pregação. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer a respeito das características que fazem de uma obra uma boa obra é que uma boa obra ela deve ser boa, tanto sobre o aspecto formal como sobre o aspecto material. Ela tem que ser feita do jeito correto e ela tem que ter uma substância correta. Alguém poderia ler 2 Timóteo 2, verso 5, por favor? A gente vê esse pedaço ali, aparentemente Paulo dá alguns conselhos aleatórios a Timóteo, não explica muito bem o que ele está dizendo. Ele fala, ó, isso, medita nessas coisas que Deus te dará entendimento. E isso é muito interessante quando ele cita essa expressão que o atleta ele não é coroado, ele não leva o prêmio
se ele não seguir as regras. Porque se você está numa prova e você faz uma coisa proibida, se um atleta toma um doping, se ele faz uma manobra que não é permitida, ele vai ser desqualificado daquela disputa, e não importa se ele chegou em primeiro, ele não recebe o prêmio da chegada. E é mais ou menos isso que acontece com a vida cristã. A gente não basta chegar em algum lugar. Até se a gente, voltando essa analogia do culto que eu fiz no início, talvez se Charles Finney tivesse meditado nessas coisas e buscado entendimento de Deus como Paulo aconselhou ali a Timóteo, ele não tinha feito 90% das coisas que ele fez, talvez a igreja não tivesse na situação que está hoje. Porque não adianta você encher a igreja, você formatar o culto de uma forma que as pessoas vão vir, vão chegar, vão tomar uma decisão, você vai direcionando aquilo para aquela atitude. Não é isso que Deus quer. Deus quer a atitude que Ele gera no nosso coração, não que um homem manipule as nossas emoções para que a gente tome determinada atitude. Então a gente tem essa questão de ser formal, a gente precisa seguir as regras todas das boas obras para que elas sejam boas obras. Mas não basta isso. Como a gente vai ver no requisito posterior, elas precisam também ser materialmente boas. A gente não pode... É o famoso, os fins justificam os meios. Você não pode fazer uma coisa errada buscando algo bom e achar que isso vai ser bom, porque supostamente o fim é bom. Então, o próximo ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos é a respeito das boas obras e da queda. Para dar essa sistematizada, né, trazer uma visão mais geral da doutrina, como é de conhecimento comum, graças a Deus, em nosso meio, nós fomos criados retos por Deus, mas a partir do pecado do nosso primeiro representante, nós caímos, a lei de Deus que estava perfeitamente escrita no nosso coração foi borrada, boa coisa disso se perdeu, sentimentos negativos entraram no nosso coração, a ponto de ali em Gênesis 6, quando Deus vai abençoar Noé, quando ele vai descer da arca, e todo aquele contexto, ele fala, ó, é mau o coração do homem desde o princípio. Nós temos um coração que de alguma forma é sempre tendente ao mal, e a gente precisa tentar fazer o bem nesse mundo, nessa carne, é como se a gente estivesse nadando contra a correnteza. Se você ficar parado, você está andando para trás. Se você andar devagar, você está quase parado. Para você fazer algum avanço, você tem que realmente se esforçar e buscar e conseguir caminhar mais rápido que o teu coração está te puxando para trás, porque a inércia ela vai sempre nos afastar de Deus e nos afastar das boas obras. Então nós vemos que nessa condição que a gente se encontra, para a gente conseguir fazer uma boa obra, alguém se arrisca a dizer o que é o requisito básico, 01, necessário, para que se possa, pelo menos, começar a se cogitar, a falar sobre qualquer coisa a respeito de boas obras. Alguém gostaria de falar qual é esse requisito 01? Exatamente. Sem um coração transformado por Deus, não há possibilidade da gente fazer a verdadeira boa obra, que é a obra que agrada a Deus, que como eu falei, essa mudança de coração, essas coisas precisam vir do próprio Deus. Deus, ele inicia e termina. Deus precisa estar no início do processo e ele precisa estar no fim, como a gente vai ver. Ele precisa ser o motivador, precisa ser o ponto de saída e ele precisa ser o ponto de chegada, para que a gente consiga fechar esse quebra-cabeça das boas obras.
E eu não vou bater aqui todos os requisitos das boas obras, porque muito disso vai ser falado nas próximas sessões. Eu não vou me avançar no assunto dos outros irmãos, que é a questão de ela deve ser recebida por Cristo, ela deve ser feita em Cristo. É a intercessão de Cristo que vai purificar qualquer obra nossa, mas a gente não vai desenvolver isso hoje. Mas a próxima coisa que eu queria tratar com os irmãos dentro dessa ótica do formal e do material, depois da necessidade de regeneração, é a nossa consciência a respeito dessas obras. Queria pedir para os irmãos, por favor, abrirem em Romanos 14, por favor. Romanos 14, nos versos 22 e 23, diz o seguinte: a fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. E se depois os irmãos lerem os versos anteriores ali, é um contexto interessante que Paulo está tratando sobre alguns irmãos que deixavam de comer carne, porque naquela época praticamente todos os animais que eram posteriormente vendidos nas feiras para alimento, eles eram mortos em rituais pagãos. E depois a carne era vendida. E por causa disso, alguns irmãos não se sentiam à vontade para comer daquele alimento, por ele ter sido oferecido a ídolos, sacrificado a ídolos. E aí Paulo passa ali uma boa parte ali do capítulo explicando como um crente deveria lidar com isso. E ele vai trabalhando primeiro, o ídolo não é nada, Deus é criador de todas as coisas. Quando você faz as coisas de boa consciência e dando graças a Deus, isso não vai ser impuro. Até porque não é para, né, você não precisa ficar procurando saber qual é a procedência. Você comprou uma carne para o alimento, você se alimenta, faça isso dando graças a Deus. Isso não vai ser impuro para você. Mas aí depois ele para esse pedaço, mas se você achar que isso é pecado e você fizer, ainda que isso materialmente não seja pecado, você está pecando. Porque na sua cabeça você está cometendo uma insubmissão a Deus. Você acha que não deveria fazer aquilo, que Deus não lhe permite fazer isso, mesmo Deus permitindo, mas você não sabe disso, e você vai e faz uma coisa que você acredita que Deus lhe proíbe, ou seja, você não está sendo submisso à palavra de Deus, você não está se submetendo, você não está amando a Deus sobre todas as coisas, você não está seguindo as orientações que Ele te deu, ainda que aquela orientação Ele não tenha dado. Não importa. Por quê? Porque começa numa questão de submissão. Como a gente está falando aqui a questão da regeneração, de Deus colocando essas coisas no nosso coração, para que seja verdadeiramente uma boa obra, a gente tem que fazer ela compelido pela nossa consciência de que o que a gente está fazendo é agradável a Deus. Se você faz algo sem acreditar que aquilo é agradável a Deus, que Deus te permite fazer isso, que há louvor, que há pureza, que há todos aqueles requisitos que Paulo cita ali, se eu não me engano, é Efésios 4, 8, eu acredito que seja por ali. Se há virtude, se há alguma virtude, se há algum louvor, alguma coisa boa, se você está fazendo uma obra que você não acredita que aquilo é bom, que aquilo é agradável a Deus, você já perdeu de largada. É impossível que uma boa obra seja feita de uma má consciência. E da mesma forma, não adianta você fazer uma coisa com uma consciência pura,
achando sinceramente que você está agradando a Deus, quando aquilo objetivamente não foi ordenado por Deus. Por isso que a confissão ela chama a atenção de forma tão clara e objetiva. Boas obras são somente aquelas ordenadas em sua santa palavra. As que não têm autorização dela, elas podem ser aconselhadas por um zelo cego. E isso a gente vê que, quando é uma coisa pequena, pode parecer que ela não tem tanta importância assim, mas pô, isso é um detalhe tão pequeno, mas a gente vê na Escritura, vou lembrar aqui exatamente o texto, João 16:2, Jesus chega a falar, ó, vai chegar um momento onde os judeus vão matar vocês achando que eles estão prestando culto a Deus. Paulo fala bastante sobre isso, depois ele já convertido, ele se coloca como o maior dos pecadores por ter sido perseguidor da igreja. E ele, por conhecer essa realidade, ele também fala ali em Romanos, no zelo cego dos judeus, ele fala, nossa, como eu queria que meus irmãos entendessem, que eles vissem o que eu vi, que eles fossem despertados para a realidade que eu fui despertado. Porque eu sei que tem muita gente lá que acredita que está agradando a Deus, que faz essas coisas com o coração, como eu posso dizer, com o coração cheio de boa vontade, achando que está sendo agradável a Deus, quando na verdade ele estava perseguindo a igreja, ele estava lutando contra Deus. Quando na conversão de Paulo, quando ele cai do cavalo, qual é a primeira coisa que Jesus pergunta para ele? Saulo, por que você me persegue? Você está achando que você está prestando culto a Deus, mas você está sendo achado lutando contra Deus. E não é uma luta santa como foi a de Jacó. Você é meu inimigo. E ou você vai se submeter, ou você vai ser severamente punido por isso. Então, isso é uma coisa importante. Como a gente começou, a gente vai tentar aqui terminar trazendo para esse lado. Quantas coisas absurdas são feitas nos domingos nas igrejas, a pretexto de culto a Deus. É agradável ao Senhor. Por quê? Porque eu estou fazendo da minha boa consciência. Só que a consciência humana, ela não tem limite. A criatividade humana não tem limite. E você vê que cada vez mais pequenas coisas que eram pequenos desvios porque estavam sendo feitos de bom grado, de boa consciência por alguns homens, foram aos poucos transformando o culto ao Senhor quase num espetáculo circense. Tem certas coisas que você vê que dói o coração, você imaginar que são pessoas que, talvez não todas, mas você vê pessoas que têm algum temor por Deus, amam ao Senhor, e estão ali se esforçando, muitas vezes percebendo que aquela liderança tem defeitos de caráter grave, mas está ali na obra, se esforçando por sustentar aquele ambiente, prestando um culto com coisas absurdas. Você vai ver danças completamente sem sentido, espetáculos, coisas que desvirtuam completamente a verdadeira adoração a Deus. E Deus vai se afastando. E creio eu firmemente que chega um determinado ponto em que Deus não se faz mais presente naquele culto. Quando Jesus fala onde 2 ou mais estiverem em meu nome, mas aí como é estar presente em nome de Cristo? Jesus falou, vai chegar um momento que não vai ter mais um lugar físico para você adorar, vai chegar um momento que a adoração a Deus não vai estar restrita a um povo. Mas o que meu Pai procura são pessoas que adorem em espírito. Então você precisa ter uma consciência boa, você precisa ser o seu espírito movido por Deus, mas não basta ser uma adoração em espírito, ela precisa ser uma adoração em verdade.
Sem verdade, não há a presença do Espírito Santo de Deus. E isso é uma coisa muito interessante, muito séria, pelo seguinte: a gente vai ver mais para frente que as boas obras, elas são necessárias à vida cristã. Apesar de elas não serem meritórias e não serem elas que nos levam à salvação, elas são uma evidência importante dela. E essa doutrina, ela chama a atenção para uma coisa muito importante, que é: a gente não consegue agradar a Deus na ignorância. Jesus falou o quê? Santifica na tua palavra, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Sem a verdade, sem um conhecimento verdadeiro do que é a vontade de Deus, a gente vai ficar, como Paulo diz, como desferindo socos no ar e perdidos. É como você pegar um carro para fazer uma viagem quando você não sabe para onde você está indo. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar é lugar. Qualquer estrada é correta. Você não sabe para onde você está indo. Então, o conhecimento da palavra de Deus, ela é um requisito essencial e importantíssimo para que as obras que a gente faz sejam verdadeiras boas obras, porque elas precisam estar a partir dessa consciência de que Deus requer isso de nós, de que Deus aprova isso, e por isso nós estamos fazendo. Então, se eu não me engano, vai ter um dos capítulos que falou, inclusive, contextualizam como são as pseudos boas obras dos incrédulos. E a gente vai ver que ainda que tem alguma bondade em determinadas coisas, mas ela não falta esse requisito basilar, que é a consciência de que Deus requer isso, de que Deus se agrada disso, e você fazer isso com a intenção primordial de obedecer e de agradar a Deus. Então a ignorância, ela é uma barreira praticamente intransponível à santidade. Porque se você não conhece a vontade de Deus, você não vai fazer coisas com o objetivo de obedecer a Deus. E isso vai gerando... E como a gente viu, se você acha que Deus aprova coisas que Ele não aprova, você também não vai conseguir chegar nessa tão sonhada final dessa jornada de boas obras, de obras que agradem a Deus, de você poder olhar para a sua vida e fazer uma retrospectiva e ver como era a sua vida antes, como era a sua vida hoje, como ao longo dos tempos o Senhor foi trabalhando, santificando, tratando a sua consciência, tratando o seu conhecimento da verdade. Então isso é muito importante, que a gente tenha esse desejo, esse objetivo, essa sede de conhecer a verdade de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer o que Deus requer de nós. E não precisa ser uma coisa teologicamente rebuscada, algo que esteja simplesmente guardado a pastores e mestres e presbíteros e diáconos. É uma consciência bem guiada da palavra de Deus em coisas básicas do nosso dia a dia, de como a gente deve agir para que a nossa ação seja uma ação consciente da vontade de Deus e consciente do nosso desejo de agradar a Deus, consciente da nossa incapacidade de agradar a Deus, consciente de que a gente deve buscar essa capacidade de agradar a Deus através do Espírito Santo trabalhando em nosso coração, o Espírito Santo fazendo em nós tanto o querer como o realizar. Fala, João.
Ok. Sim, com certeza. Até assim, eu comentei bastante do culto porque tem essa questão do só fazer o que é ordenado, né? Como a lei de Deus em geral ela é muito ampla e Deus nos dá uma boa, uma grande dose de liberdade, no nosso dia a dia a gente não tem esse aspecto tão regulado nas minúcias como a gente tem, mas de certa forma tem isso porque as boas obras elas têm todas essas características que você precisa de tudo. E a lei de Deus ela cobre toda a nossa vida, qualquer aspecto da nossa vida vai ter um mandamento, uma orientação de Deus e nisso a gente também precisa obedecer. E até juntando as duas coisas, vou pedir então para os irmãos abrirem rapidamente ali em Isaías 1, por favor, que a gente vê que o culto a Deus aqui no domingo ele só é um culto verdadeiro dentro dessa ótica quando ele é fruto de uma vida fora do culto que condiz, que busca obedecer a Deus. Se você vive a sua vida como você quer e vai chegar logo na hora do culto, vai ser o único lugar que você vai querer seguir as prescrições ali certinho, seu culto vai ser abominável. Como diz aqui em Isaías. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem do cordeiro, nem dos bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada a juntamento solene. Então, esse capítulo aqui, Deus vai trabalhando justamente isso, que se a adoração ela não for fruto de uma submissão, desse desejo de praticar as boas obras, de viver em boas obras, de viver em submissão a Deus, não adianta você se submeter a Deus só no momento de culto, porque isso é uma condição muito comum, muito fácil para o homem. Porque como a Escritura diz, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, de alguma forma ou de outra, todas as pessoas elas têm consciência de que a vida não se resume a esse plano material. As coisas, a verdade não é só o que a gente pega, o que a gente toca. Algumas pessoas tentam negar isso simplesmente para apagar suas consciências dessa realidade, acreditando que assim elas vão viver melhores. Mas isso é uma coisa que está no coração de todo homem. Então, qual é a saída mais fácil? Pelo menos foi a saída mais fácil durante muito tempo na humanidade. Você cria um ritual em que, se você cumprir aquele ritual formalzinho, você agrada aquela divindade, seja qual for a que você acredita que seja verdadeira, você apazigua a ira que ela tem contra você, ou você garante dela algum benefício. Então você pega lá o passo a passo, o que eu preciso fazer? Como aconteceu aqui nesse período da história do povo judeu. Aqui é bem nos mínimos detalhes, hein? Presta atenção. Você vai pegar o boi ou o cordeiro assim, você vai levar, a forma de matar é essa, você corta aqui, você segue todos aqueles detalhezinhos. Quando você fizer isso, você conquistou a bênção de Deus. Você pode ir, depois você vai fazer tudo que você quiser
ou você vai manipular esse Deus a fazer ou te dar as coisas que o seu coração deseja, todos os seus, como posso dizer, os seus desejos carnais, as suas... me fugiu agora a palavra da boca. Tudo que você almeja, você vai conseguir, ou você vai pelo menos, dependendo da cosmovisão daquela religião, ou você vai tirar o problema, você vai tirar a ira, ou você vai obter bênçãos de Deus. Por quê? Porque você seguiu alguns passozinhos ali e pronto, cumpriu o requisito. Chegou domingo, risquei da minha listinha, agora pronto, posso seguir a minha vida. E a gente vê que não é isso que o Senhor requer de nós, até para completar, porque o último requisito de uma boa obra, como eu falei, ela tem que começar e terminar. A boa obra ela é feita para a glória de Deus, não para o ego humano, não com o objetivo de vanglória, não para o objetivo de se justificar perante Deus, de conseguir algum benefício dele. A verdadeira boa obra, ela visa unicamente a glória de Deus, e por isso ela tem que vir de um coração regenerado, de um coração grato, tem que vir da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Quanto mais consciência se tem da vontade de Deus, mais grave é o seu pecado. A nossa vida com Deus é individual, né? Deus não vai somar todos os membros da igreja, dividir pelo número de membros, vamos pegar aqui as boas obras, a espiritualidade de todo mundo, são 50, soma de todo mundo, divide por 50 e vai todo mundo, vai ter espiritualidade socialista, né? Você divide ali o que tem para todo mundo, o que tem de mais não fica com mais, o que está em falta não falta. A nossa vida com Deus é individual, cada um vamos prestar conta das nossas próprias obras e precisamos estar cientes disso. E até uma coisa interessante nesse ponto que a gente vê que Deus tem duas formas principais de fazer juízo. A gente vê ali no início de Romano, quando Deus entrega, ele simplesmente se afasta e fala, vai, desce a ladeira e eu estou fora. Mas tem quando Deus chama para perto também e trata. E geralmente é justamente isso. Quando você está num contexto ou numa igreja que é completamente distante de Deus, é porque Deus já entregou
e já foi. E isso é bênção para a gente, mas quando você está num contexto onde Deus ainda está presente, onde Deus está agindo ali, e se você estiver ali naquele meio destoando, Deus vai te chamar. Não vai ser só o tratamento de te deixar à vontade nos seus pecados. De alguma forma você vai ser chamado à responsabilidade, nem que seja de uma forma ou através da disciplina ou através de outra coisa, te tirar daquele contexto para te levar para um lugar onde ele já entregou e você vai ser entregue junto. Mas como Deus falou, isso é uma verdade terrível. Deus não aceita a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, se você estiver verdadeiramente num ajuntamento solene, e nessas oportunidades que a gente tem de todo o culto, de confessarmos os nossos pecados, nos colocarmos diante de Deus, se a gente ficar ali, se o prego que tá com a cabeça para fora, Deus com certeza vai nos chamar para tratar. Mais alguma coisa? Algum comentário? Não? Senhora Alexandre, encerrando, por favor.